Esperar só a Tiane aparecer para eu chamar ela para a gente continuar aqui. Ui. Pronto, voltamos. Voltamos. Eu até ia te perguntar, conseguiu salvar a live? Salvei. Ah, pronto, que aí depois a gente decide se coloca ou não. Sim. Sim, vamos esperar o povo chegar, né? Pra ir já, ou você já quer ir falando. Eu não Não, a gente sabia tem que, que sempre. eu não sabia que Fale. tinha essa opção de você mesmo pedir de novo. Pois é, podemos. Então vamos lá. Sim. E assim, a gente tem que estar atenta a esse tipo de coach pró-capitalismo. E eu não tenho nenhuma cerimônia em criticar. Me desculpem, eu critico. E Adoro. assim, eu acho assim, o coach é um terapeuta pró-capitalismo, terapeuta entre muitas aspas. Porque o Uhum. coach não está preocupado com sua saúde mental. O coach não está preocupado com os seus desejos mais íntimos e a sua essência. A maioria dos processos de coach te treinam para ser produtivo, e se você é produtivo pró-capitalismo. Vamos raciocinar por esse meio, né? Por esse caminho de alguma forma. Pois é, e a gente não tem coach do bem-estar, de que você tem direito a dormir 10 horas por dia, nem que seja no domingo. É muito difícil você achar esse tipo de coach. Todo o processo de coach é para aumentar a sua produtividade. E é para quem? Produtividade para quem? É para você? Você vai ter qualidade de vida? Você vai ter saúde mental? Você vai se alimentar melhor? Você vai dormir melhor? Não vai. E assim, Mel, o que eu achei tão. Ela vai falar sobre isso, inclusive domingo, ela vai fazer uma live falando sobre isso, a Jéssica. E quem puder assistir, puder dar uma olhada no conteúdo dela, é muito interessante. Que assim, eu acredito muito que esse abuso é exatamente sobre isso, né? Sim, Esse é abuso abuso de, psicológico. sim, né? De querer dar conta, de querer fazer, e a mulher sofre. Gente, tem muita gente, e eu falo isso trazendo alguns casos clínicos, né, que fala assim, não, mas eu tenho que dar conta, não, mas eu tenho que fazer, não, mas se eu não fizer, e aí começa a se comparar, né, porque assim, traz um Normalmente com protocolo, uma homens. fórmula, exatamente, traz um protocolo, uma fórmula, ó, que isso aqui, siga isso aqui, né, que assim, o ser humano, ele vive de emoções, de afetos, e vai lidando com suas questões, e vai revivendo, e vai tendo memórias. Como é que você vai seguir um protocolo de algo tão mecânico, de algo que é como se fosse um manual de instrução de que é pronto, para eu ser produtivo, para eu ser reconhecido, para eu, enfim, né? Eu tenho que seguir isso aqui que esse cara tá falando, E quer né? ver outra coisa também, Tiane, que é violenta? É a produção intelectual da mulher é muito rebuscada porque a gente é colocada no lugar de descrédito sempre. Sim. E aí que Eu vem as tava falando, inseguranças. pois é, eu tava falando com a paciente que ela fez assim: não, eu tô pensando em fazer uma live com uma amiga minha para poder falar sobre uma coisa que ela trabalha. Ela é Olha profissional só. disso, a amiga dela também é profissional disso, e tem anos, inclusive. Uhum. Não, mas eu tenho que estudar porque eu preciso estudar algumas coisas que eu não tenho conhecimento aprofundado. Aí eu fiz, tá, o que é que você quer falar na live? Aí ela, tal coisa, eu fiz isso, você já me ensinou como faz. Tal coisa, eu fiz isso, você ensina todos os dias no seu Instagram como Uhum. faz. Tal Uhum. coisa, eu fiz. Deixa eu te contar uma coisa. Se você fosse um homem branco, hétero, você ia no Google, lia 10 minutos sobre o conteúdo e dava uma palestra de 3 horas, sem tremer um fio de cabelo. Nossa senhora, não tiro e não coloco nada aí na sua fala, é exatamente Mas isso. como você é Concordo mulher, plenamente. você tem que estudar 3 vezes sobre o assunto que você já conhece e ainda vai dar a palestra de 1 hora, uma live de 1 hora com sua amiga, se tremendo toda. Imagine. De um conhecimento seu, que eu não conheço, que você não conhece, mas ela estudou e trabalha com isso. Olha só. Pois é.
Por que É essa grave, insegurança? gente. É É muito, grave. gente. Eu vou trazer uma experiência, né? Hoje eu tive reunião com o meu supervisor né? E eu falei pra ele, eu falei assim, ontem eu fui pensar de que eu tava nervosa pra essa supervisão. E depois eu falei assim, que merda, por que eu tô nervosa? Sabe? Por que eu tô nervosa? Sim, É o quê? Tá, eu super admiro, né? Mas assim, eu ainda falei isso com ele, a gente deu risada de que assim, gente, eu preciso trabalhar isso na terapia, sim, sabe? Eu preciso levar isso para minha análise. Se é o que eu trago sim, aqui, se é o que a gente conversa, se é o que a gente debate. É por isso que eu também falo que é a necessidade de quem pode, né? Que a gente ainda sim. fala nesse lugar, mais uma vez, vamos falar de privilegiada, de se conhecer na terapia, de fazer análise. Porque mesmo a gente falando aqui, essas coisas nos atravessam todos os dias. Sim, Entende? Dentro de casa, nos familiares, na relação, enfim, no nosso trabalho, né? Essa insegurança precisa ser elaborada. Tá, por que eu me sinto segura de conversar com o Mel? De trazer uma coisa que eu estudo, de trazer um tema que eu trabalho com isso. Por quê? E sim, outra coisa, a gente não se sente segura somente com outra mulher. A gente se sente segura porque a gente ainda acha que não é o suficiente, sim, de que está faltando alguma coisa. E aí a gente volta de exatamente. novo no que foi dito de que, né, a mulher é faltante, todos nós somos, porque acha que só a mulher. Não, todos nós somos seres faltantes, somos seres castrados, tanto o homem quanto a mulher. Isso depende do falo, isso depende né, do pênis, que se a gente for falar sobre isso, enfim, vai muito além. Sim. E assim, a gente tem uma sociedade que é falocêntrica hoje, mas já foi uma sociedade que venerava vaginas, que venerava o poder do útero Olha e o só. caminho para o nascimento, né? A gente Os lá no sociedade do matriarcado também, né? Que existe, exatamente, são as que sociedades existiu. matriarcais que existiu e Sim, foram destruídas, sim. foram apagadas historicamente, né? A gente sabe que Cleópatra existiu porque Hollywood contou. Porque talvez, se Hollywood não tivesse contado a história de Cleópatra, a gente nunca soubesse que Cleópatra existiu. Porque a gente vê como é Tutankhamon, não sei o que lá, segundo, terceiro, quarto, décimo. Pouco se fala de Cleópatra. Uhum. E quando a gente vai falar sobre heroínas brasileiras, principalmente, a gente tem mulheres negras, mulheres indígenas, a gente tem mulheres mestiças, a gente tem Anitta Garibaldi, a gente tem Teresa, a gente tem Filipa, a gente tem milhares de mulheres que são guerreiras e são potências femininas. Mas elas Sim. são apagadas da história. A gente conhece Dom Mulheres de Pedro, força. É. pois é, a gente conhece Dom Pedro, a gente conhece vários colonizadores, mas por que a gente não conhece as mulheres? Porque as mulheres estavam do outro lado da trincheira. As mulheres estavam É. do lado da revolução. E Até as mulheres da precisava estar, né? corte, sim, até as mulheres da corte eram mulheres revolucionárias, algumas, né? Uhum. Uhum. Algumas eram revolucionárias, mas as mulheres brasileiras eram parte da revolução. E aonde é que tá, né? Onde a Onde é que gente a gente aprende sobre escuta? elas? Onde a gente aprende? A, Exatamente. a gente não conhece Teresa de Benguela, a gente não conhece Maria Filipa, que são heroínas negras da história brasileira, Sim, mas a gente conhece a sim. Anitta Garibaldi. A Anitta Garibaldi a gente conhece. Uma mulher É, branca, né? sim. E aí E a é, gente e é tem que sobre isso ter. que a gente precisa estudar. É sobre isso que a gente precisa Sim, visitar, revisitar, conhecer, né? Relembrar. Tudo. Não, peraí, deixa eu. Da onde é que vem? Sabe, existiram as mulheres, as guerreiras, as mulheres que foram lá à luta e que morreram em prol de toda essa, de todo esse lugar que a gente busca, né? Esse lugar de toda essa de conquista. desejo, de conquista, exatamente. Exatamente. E assim, a gente vê muito falar sobre as histórias com o olhar do colonizador, né? As histórias que chegam pra gente, que são contadas, são sempre histórias de mulheres Uhum, europeias, uhum, mulheres que, né, fizeram coisas. Mas a gente não conhece as lendas brasileiras, que eram de deusas que tinham impérios, que a gente até falei até um pouco mais cedo. sim. A gente não conhece as histórias dessas mulheres negras que foram revolucionárias, que pegaram armas de verdade para picar o cacete em colonizador. A gente não conhece as lendas africanas,
A gente No só máximo a conhece o gente que fala de Maria conta. Bonita, né? Pois Assim, é. Mesmo assim, Maria sabe? Bonita é uma cangaceira, contraventora, né? É o máximo que a gente Exatamente. consegue chegar. No Quantas máximo que a outras gente consegue. mulheres É, existiram que a gente nem que não foi conhece, nem tem contada. acesso a essas histórias? Exatamente. Por que será, né? É isso que eu me questiono. Por quê, né? E Por as que mulheres está sendo tão brasileiras, ocultado? Tiane, as mulheres brasileiras, na história, se a gente vai estudar a história brasileira de revoluções, a maioria das revoluções foram levadas por mulheres, porque os homens tinham sido mortos em guerras anteriores. E se a gente para de olhar para o nosso feminino brasileiro através do olhar do colonizador, do conto de fada, das historinhas que contam para a gente conhece um feminino extremamente essencial, Sim, que é o sim. feminismo da mulher guerreira, da mulher da natureza, da mulher que está ligada ao seu Da mulher íntimo. selvagem, sim. E quando a gente fala selvagem, gente, não é falar selvagem que ainda tem toda uma questão de pelos, de não usar maquiagem, de não, enfim, né? Quando a gente fala da mulher selvagem, é dessa mulher natural, dessa mulher que deseja, dessa mulher que tem Essencial. é essencial, exatamente, né? Do mais natural possível que ela é, dos seus desejos, do que faz ela pulsar. Então, é essa mulher selvagem que a gente fala, né? Sobre essa busca, mas que não somente de dar conta ou de desejos através né, de outros. Mas, assim, uma coisa que eu lembrei agora, né, que eu vi recentemente, de um coach voltando a falar sobre isso, o tanto de mulher que segue ele e o tanto de mulher que fala sobre suas questões que poderiam ser ouvidas, enfim, escutadas e vistas e acolhidas por outras mulheres e tantas mulheres maravilhosas que estão aí dispostas a ajudar em redes, né, de apoio. Nossa, a vontade que eu tenho é de chegar para cada uma delas que comentava ali e falar, não, aqui, ó, toma aqui, vem Vamos nesse fazer um Instagram grupo? aqui, vamos fazer um grupo, sabe? E as respostas meio prontas dele, assim, de que não, vá lá, saia de casa, não, vá lá, enfim. E eu não tô aqui julgando ele, criticando, é o trabalho dele, é o que ele segue. Mas, se fez sentido para muitas, ótimo, né? Porque foi o desejo dela e a escolha dela também de buscar aquilo. Mas o quanto que ainda a gente se estrutura nessa posição de buscar o masculino como segurança, como saber, Sim. né? O Nem que discurso seja dele imagética, né? não, o discurso dele, olha só, olha a posição dele, olha como ele fala, olha que segurança ele passa. O que é que acontece? É o que muitas precisam, o que muitas desejam, e a gente ainda está quebrando dentro de nós tudo isso, E né? assim, Jung fala uma coisa que é muito interessante, que é o processo, voltando para o processo de individuação, que é o equilíbrio entre a ânima e o ânimos. Que é a mulher que não é só apenas frágil e a mulher que não é só masculina para frente. É o Uhum, equilíbrio. E quando uhum. você está em equilíbrio, você entende que você não precisa nem estar na polaridade masculina extrema, nem na polaridade É. feminina extrema. E assim, eu estava aqui pensando, que eu fico falando, mas fico pensando. Eu Sobre as também. armadilhas, sobre as armadilhas que o capitalismo e que o patriarcado criam pra gente. A gente tem que ficar atento a uma coisa muito específica. Sim. Que a gente está falando de coach, de coach, de coach. A gente sabe que durante muito tempo a gente foi levado a um lugar de convencimento de que a gente tinha que ter beleza, né? Aí muita mulher já abriu a cabeça e já entendeu que ela não precisa ter beleza. Sim. Tirar minha blusa que deu até calor em Aí mim. a gente entra em outro lugar, de outra armadilha social. Isso eu tô falando de recente, viu, gente? Que existiram outras antes dessas. Uhum, Onde a mulher precisa ser estudada, né? Ter conhecimento, ser letrada. E aí a uhum. mulher se desgraça de estudar. Só que aí, quando a gente começa a falar de coach, eu tava aqui pensando, será que não é porque muitas mulheres estão decidindo não ter filhos e elas precisam ser usadas pelo capitalismo de outra forma? Porque tudo de alguma forma, é uma armadilha, é um uso, né? Não, deixa eu me É, aproveitar porque disso aqui. Deixa, eu né, fiquei pensando aqui, a gente conversando, que pode ser uma nova estratégia do Sim. patriarcado para poder aproveitar essa energia feminina, já que não vai criar filho, não vai cozinhar, bora deixar doida com É. produtividade, bora Bora fazer com que ela exaurir dê essa conta disso mulher, aqui. Porque para bora você exaurir essa ainda mulher, porque ela esgotada, ela não vai contestar.
Exatamente. E assim, a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser forte, a mulher tem que, enfim, buscar a, né, sei lá, a diversidade dela, a mulher tem que buscar os detalhes que cada uma pertence. É como se a gente tivesse que sempre estar buscando ter que dar conta de tudo, né? De se haver com as nossas questões Sim, para mostrar para alguém, né? Para validar para alguém. E aí que vem insegurança, e aí que vem, né? Esse cansaço. Gente, eu achei sensacional. Uma vez minha paciente falou assim para mim: Tiane, às vezes eu olho para os meus filhos e falo assim: nossa, que cansaço. Eu acho que ela estava esperando que, não sei, também é um suposto saber meu, né? Não sei, ela olhou assim para mim quando ela falou isso, ela é até horrível falar isso, né? Aí eu perguntei para ela: mas você não tá cansada? Sabe? Me fale sobre esse cansaço, né? O que é que você que é sente? sobre esse outro lugar da culpa feminina que não pode nem ser comentada. Uhum. A gente não vai cansar pra quê? Vai cansar? Não. Não. A gente faz, né? A mulher faz tudo, a mulher consegue fazer mil coisas. Então, assim, como assim? Você vai Inclusive, cansar? cansar de filho é pecado, né? Então você não pode cansar de filho. Nossa, quantas armações, hein, Mel? Você vê que a Várias gente fala, a coisas. gente traz uma questão, a gente traz um fato, um Já faz caso uma reflexão em clínico, cima. e já vem a resposta de que, ó, isso aí, né? Eu Acho tenho uma que paciente Jesus que foi sempre perfeito. fala, gente, eu fico. Tem dias que eu fico desesperada. Tem dias que eu tenho vontade de pegar meu filho e dar uma sacudida. Tem que ter direito a pensar isso. Não precisa praticar, não, viu, gente? Sim, pelo amor de Mas tem que Deus. ter, tem que ter direito a pensar sobre isso e falar sobre E falar isso. sobre isso. Porque essa maternidade romântica, que também tem a origem nesse amor romântico, idealizado, nessa maternidade de Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, que se sacrificou, que sofreu, que fez a via crucis com o filho. Por que a gente tem que ficar nesse lugar desse arquétipo da Maria sacrificada? A que sofre, chora e sangra com o filho? Não, não precisa. A gente tem também que ficar um dia que a gente ficar puta da vida com o filho, sim, e tá tudo bem também. Sim, tá tudo bem. E com tudo também. E assim, é, é, foi tão imposto que a gente, e isso eu posso falar tanto homem quanto mulher, né? Não no lugar de falar de homem, mas assim, agora eu posso falar no meu lugar de mulher, de que assim, até falar sobre esse sofrimento, até falar sobre essa dor, sobre essa tristeza, primeiro que vem o pecado da igreja, que você não pode falar sobre isso. Nossa, você está falando isso, enfim, do filho. Aí já vem aqui outra questão. Não, mas aí se a gente for pensar na psicologia positiva, nossa, você tem que agradecer. Não pode ficar triste, não pode falar que você está sentindo tristeza, dor, você está na merda, sabe? Psicologia positiva é outra coisa que pode ser danosa também, viu, gente? Então, assim, gente, se eu quero ficar triste, por que que eu tenho que botar a alegria logo ali no meio, se não é a alegria que eu tô sentindo naquele momento? Né? E aí a Pois gente é. já lembra das mulheres que ficavam tristes e engolia choro desde a época da infância e que depois engolia choro e tristeza no casamento, enfim, no seu trabalho, e a gente vai engolindo, e a gente vai engolindo, aí vem fibromialgia, e aí vem ansiedade, e aí vem depressão, e Gastrite, aí câncer de estômago, câncer de mama, de ficar adoecimentos. engolindo, guardando, guardando, né? Então, assim, falar isso que a gente está fazendo agora é a melhor terapia que existe. E assim, gente, mulher falando é revolucionário. É. Uma outra coisa, Tiane, que eu tenho observado muito, principalmente com minhas pacientes negras, é que o lugar de falar sobre sentimentos é negado a elas o tempo inteiro. Exatamente. Exatamente. Minhas pacientes negras não conseguem falar sobre sentimentos. Isso é muito difícil para mim, olhar para aquela mulher e fazer, meu Deus, que dificuldade, gente. Porque o meu olhar para ela e a minha vivência social é de privilégio. Sim, Eu levanto a minha voz e falo, mas se uma mulher negra levanta a voz e fala, ela é neurótica, ela é maluca, ela é agressiva, porque gente negra é agressiva. Então vem todo um racismo em cima dela quando ela se posiciona. sim.
a dificuldade ainda é O maior, maior. porque a gente está falando da mulher branca, né? Mas e aí Sim, quando a gente traz a pauta que não é o nosso lugar de fala, mas assim, quando a gente traz casos clínicos, né? Fatos de amigas, de familiares falando sobre que a mulher preta, ela não consegue ter esse lugar de fala e inclusive, de sofrer, né? sim, De poder sim. falar sobre isso, sobre as dores, né? Então a gente fala de mulher ainda no lugar de privilégio e a gente tem que falar de mulher e mulher preta, porque aí já vem toda uma Sim. questão social, E entendeu? assim, daqui de onde eu vejo, porque eu não sou mulher negra, eu não sinto, mas de onde eu Sim, vejo, é dolorido. Porque, por exemplo, nas primeiras sessões com minhas pacientes negras, a maioria não consegue explicar o que sente. Mas não é porque ela não saiba, é uhum, porque esse lugar foi negado socialmente durante muitos anos. muitos anos. Inclusive na própria terapia, né? Eu tive duas pacientes e elas falavam assim para mim, Tiane, como é que eu começo a falar? Eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei como falar. E eu simplesmente parei e ouvi. Eu falei, o que você quiser. Aqui é o seu espaço. O que você quiser. Então, olha só o sofrimento, né? Olha só a Sim, questão que não é só do feminino, é do social, é do racial. Então, assim, tem toda uma questão que a gente não tem nem como falar aqui, porque realmente não é o nosso lugar de fala para isso. Mas que tem tantas mulheres hoje que podem e falam, graças às deusas, né? E que a gente e pode assim, aprender muito com cada uma delas. uma outra coisa muito importante, que o lugar de fala é muito importante, sim, mas o uso do lugar de fala também faz com que algumas pessoas não saibam que podem falar sobre um tema, Sim, porque pode estar achando que está invadindo o espaço. Mas eu, de frente para uma situação de racismo, eu não vou ficar calada, não. com certeza. Sem condições. Ai, não é meu lugar de fala. Aí fica um monte de gente isentona. Ai, não é o meu lugar de fala, não é o meu lugar de fala. É um lugar de fala porque você, como sociedade que observa o crime, que observa a coisa sendo feita contra um outro ser humano, independente da cor, se você tiver alguma Uhum. questão de ser racista, você tem que falar. E aí que tá esse posicionamento de que não é só no hashtagzinho, não é só uma postagem no Instagram, Não, é entendeu? ação. Ser antirracista tá exatamente nessa ação. De você conhecer, de você aprender e nessas ações de que não, peraí. Aí não. Aí a gente precisa intervir. Aí cabe a gente falar sobre. Uma amiga minha tá falando aqui, depois que eu tive minha filha, eu vi uma vez que o problema era que eu falava demais. E ainda tem isso, né? Ainda tem isso, porque a gente tem que ser silenciada, né? Lá na, Uhum. na, na Ariel, né? Quando a gente, lá no começo da outra live, Sim, sim. ela para caber no mundo do homem, na sociedade, ela teve que ficar muda, perder a autonomia. Sim. A gente Ela não teve que pode se falar modificar, né? demais. Pois é, e assim, a gente, Tiane, a gente tem um lugar de privilégio muito grande, porque Aí eu a não podia gente, reclamar. aí, tá vendo? Uhum. A gente tem um lugar de privilégio onde a gente teve informação, onde provavelmente a gente foi criado em uma família onde o feminismo já existia de alguma forma, né? Sim. Onde a gente teve exemplos de mulheres feministas, nem que fosse por observação. Uhum. Mas tem muita gente, e que aí é um outro assunto que eu não desisto nunca de falar, que é o lugar da escravidão, onde as mulheres pretas não podiam falar porque eram servas. Então, todo esse caminho da mulher negra para poder conseguir se posicionar socialmente, tem vários empecilhos subconscientes que foram criados lá atrás. A gente não sabe como as mulheres negras se comportavam na África antes da escravização. A gente só sabe o comportamento negro aqui, no Brasil, onde elas não podiam ter comportamento. Não podia viver Então, praticamente, né? então levar mulheres negras para o lugar da terapia e estimular a fala nelas é extremamente importante. Sim. A gente, como mulher branca, se a gente pode fazer alguma coisa antirracista para poder melhorar a vida de mulher negra de alguma forma, é fazer com que elas falem, pedir com que elas falem, estimular a fala, principalmente das dores. E tá para ouvir, Porque né? esse lugar Tá de... ali para ouvir, né? Disposta a estar Pois ali para é, ouvir. Né?
E assim, uma coisa que eu incomodo muito grande meu, e eu não tenho medo de ser cancelada, se quiser cancelar, pode cancelar, não é um problema pra mim. Hum. É que mulheres, e tem sido um incômodo meu também, Vitiane, bem grande assim. Eu tenho visto muitas mulheres negras buscando Theta Healing. Muitas. E o Theta Healing é uma terapia que tira o seu lugar de fala. Eu nunca fiz, não. Eu nunca Ela fiz. faz E nunca estudei a sobre. leitura. Ela faz uma leitura sua rápida e a pessoa te fala sobre as sensações que ela teve com relação ao que o tema que você traz. Ah, entendi. Isso é pouco analítico, pouco autoanalítico, Ah, né? não implica a E pessoa isso em para nada, né? A pessoa não pode nem. não, e isso para mulheres negras tem um efeito extremamente ruim, porque elas precisam falar, elas precisam poder falar. Ter outra pessoa falando por você E né? E muitas vezes assim, no mulheres lugar que não é, brancas né? No lugar falando que sobre um nem é ponto de seu pra vista que você ela não falar. entende. Então é muito delicado tirar a fala de mulheres, independente de Sim. serem negras ou não. A gente precisa falar, a gente precisa elaborar raciocínios. A Uhum. gente não pode ficar nesse lugar do não falar. Sim. Principalmente quando a gente está no espaço analítico. Espaço terapêutico é onde a gente precisa falar. E é muito delicado isso, porque assim, é, que lugar é esse que você se coloca de escuta, que você fala mais do que seu próprio paciente, né? Não é Que desculpa, lugar não é é esse? mesmo? Exatamente. Então, assim, precisamos entender. Aí agora a gente já vai para o público específico, né? Falando sobre as terapias, enfim, né? As terapeutas, né? De que lugar é esse que você se coloca, que precisa ser um lugar de escuta, onde você precisa implicar sua paciente, tá ali ouvindo e trazendo questionamentos, né? Onde aí a gente volta de novo para a parte do desejo, a gente volta de novo para a parte da autonomia, a gente volta de novo para a parte de que é uma escolha da sua paciente, a escolha da mulher, né? Já é tão difícil a gente escolher, já é tão difícil a gente se colocar nesse lugar de desejante, que a gente deseja, que a gente busca, que a gente vai para ação, que a gente é potência. E dentro de um setting terapêutico, de alguma forma tem o outro falando por nós, tem uma outra pessoa que supõe saber, né, e saber sobre mim, que isso já existe, né, que já existe esses grandes outros aí que acham e que sabem tanto sobre mim desde quando eu nasci, né, vindos dos nossos pais, vindo dos nossos Sim. familiares, vindo da religião, da sociedade. Então, assim, ter esse espaço de fala e de escuta e de que aí eu busco minha autonomia, de que aí eu busco elaborar as minhas questões e ter outra pessoa falando através e sobre mim é muito complicado. É delicado. Muito, muito. E a É gente precisa delicado. falar sobre isso, né? De que, peraí, eu vou implicar essas questões, né? Ou eu vou dizer a ela, explicar, ó, é assim, é assim, assado. É esse caminho que você deve seguir. Porque aí eu continuo impondo e aí eu continuo, né? O que eu acho melhor para você, né? É que você siga esse caminho. Você vai se você quiser. Agora, se você se lascar aí, você aguenta a consequência. Exatamente. E não E é aí, assim, gente. O processo terapêutico não precisa e não pode ser dessa forma. Você precisa, por exemplo, você tem um paciente seu que você identifica nele uma dor, que você sabe que é uma dor social, você pode até trazer o panorama social para ele. Ó, isso acontece com você, você está dolorido dessa forma, porque não é. Isso é um projeto social, inclusive. Pode ficar tranquilo. Essa dor vai passar de alguma forma. Você pode até trazer um panorama social para o seu paciente. Mas você olhar para a vida do seu paciente, explicar para ele o seu ponto de vista e querer que ele cumpra, o que é o pior, né? Não. aí já
Aí a busca pela independência, a busca pela autonomia, a busca por ser essa mulher desejante já, de alguma forma, É já tirada. exatamente. Então, É são tirada. esses lugares, são esses detalhes, são esses discursos que a gente precisa observar, filtrar, reconhecer, desconhecer, construir, desconstruir, porque tá aí, tudo formulado, tudo descrito. Ó, aqui, siga esse caminho aqui, porque esse caminho é o melhor, porque dessa eu te conheço. A gente nem te conhece, mas o outro conhece mais a gente do que a gente. Entendeu? Então, assim, eu sei o que é melhor para você. E aí eu te pergunto, de onde vem esse ponto de vista desse terapeuta ou dessa pessoa que está opinando? Até onde ele é limpo de questões patriarcais, capitalistas e infinitas outras, né? Outros imposições sociais que a gente é atravessado diariamente. Eu tenho uma paciente que ela veio de uma terapeuta, que a terapeuta, ela teve um problema com o marido. A terapeuta que ela estava antes falou assim, mas é normal. Homem é assim mesmo. Imagina. Isso é muito normal. Não, não é normal. Mulher sofrer violência não é normal. Mulher ser oprimida intelectualmente dentro de um casamento não é normal. Então a gente Imagina, não que pode situação. normalizar coisas, principalmente dentro da terapia. A gente não pode normalizar coisas. De forma Principalmente alguma, gente. nenhuma. Não. E assim, eu vejo, é muito delicado, porque assim, eu vejo muito, inclusive no Instagram, né, que o Instagram WhatsApp é o que eu mais uso, Sim. terapeutas, coaches, que reproduzem ainda esse discurso, né? De outra forma, de uma forma bonitinha, maquiada, sabe? Elaborada. Elaborada. Então, assim, deixa eu pegar esse discurso aqui machista do patriarcado e capitalista, deixa eu botar algumas coisinhas aqui, pronto, joga aqui a forma, sabe? Gente, isso é uma armadilha, entende? Totalmente. E assim, gente, mais uma vez, os princípios do coach, principalmente o coach pró-capitalismo, não é para mulheres. Por favor, não é para mulheres. A gente não consegue. A gente é cíclica antes de qualquer coisa. E A deixa eu gente tem adoro aquela falar. parte, aquele momento do mês onde a gente tá down mesmo. Uhum, uhum. Gente, E se a a gente gente for precisa pensar nisso respeitar. muito, e se a gente for pensar nisso, fisiologicamente falando, isso existe. Os nossos hormônios mudam. Não é só, sagrado feminino. Eu já ouvi muito isso, né? Mas eu não tenho TPM. Mas eu não sei. Para mim não existe ciclicidade. Mas, gente, vamos lá, tá? Se você quer ser tão racional, tão literal, assim, tão da parte mais material humana, tá. A mulher, ela tem mudança de hormônio. Um cai, Todo outro mês, várias sobe, todo vezes. mês, exatamente. Para a gente menstruar, e mesmo as que não menstruam, existe esse mesmo processo. O ciclo acontece. O ciclo acontece, independente se você acredita em lua, em arquétipo, enfim, né? Mas acontece. Então, na TPM você vai estar de uma forma. E eu já ouvi muito assim, mas eu não sinto TPM, então, para mim, o mês todo eu tô tranquila. De alguma forma, ou você ainda não parou para se enxergar, para se Sim. reconhecer, para se ouvir, para se sentir, porque não é possível. Não é possível que o mês todo você esteja sempre bem, sempre dessa mesma forma, que não tenha um cansaço, que não tenha uma vontade de só ficar na cama, que não tenha E uma é vontade. biológico, gente. É E é baixo biológico. hormonal. É baixo hormonal. Você não tá Exatamente. cansada porque você é preguiçosa, não, gente. Você tá Sim. cansada porque você teve uma baixa hormonal. E é isso. O corpo feminino é isso. E até nisso vem a imposição de que não, isso é bobagem. Não, isso eu escuto isso de muitas mulheres. E eu não julgo, porque realmente, Sim. enquanto eu não conhecia, eu também achava, não é possível. A gente é Existe convencida a TPM? achar que isso é certo. Ah,
sabe? E assim, Então, é assim, tudo, Ti. O processo do capitalismo mesmo. Porque se você não sentir nada, você continua produtiva. Com cólica morrendo, você continua produtiva. sim, Então, o capitalismo e o patriarcado de mão dada fazem um sucesso enorme, menos na saúde mental feminina, né? temos. E é aí que a E gente esse- precisa quebrar, e é aí que a gente precisa de ir contra, e é aí que a gente precisa. E não é só esse negócio de direitos iguais, não, tá? Existe isso também. Mas, assim, é direito de escolha, né? É sim, direito de desejar, é direito de se conhecer, de você buscar seus próprios significantes. Então, assim, de você buscar o que é melhor para você, tá? E a gente sim, fala sobre isso, que não é só. E aí a gente lembra do capitalismo também, o direito desigual do salário. Isso é também, isso está na pauta, tá? sim. Mas é esse direito de escolha, de você buscar seu desejo, de você gozar com seu desejo, de você, enfim, seguir o caminho que você quer seguir, que já é tão difícil. Eu estou falando num lugar Sim. de privilegiado, mas assim, que já é tão difícil. Imagine para outras mulheres, mulheres pretas. Então a gente precisa E assim, entender sobre isso. voltando para esse assunto das mulheres pretas, as mulheres pretas são altamente cobradas pelo capitalismo o tempo inteiro. Porque assim, as que eu conheço de vivência e de atendimento acordam a maioria antes das 6 da manhã, preparam os filhos, deixam na casa da mãe, da sogra, da vizinha, saem para trabalhar, trabalham o dia inteiro, ou em casa de família, ou no escritório, ou em algum lugar, e voltam para casa 7 horas da noite, quem mora perto do trabalho, chega em casa, ou então chega às 8 horas. E o que tem que fazer? Tem que cuidar da casa, tem que dar um oizinho pro filho, buscar o filho na casa de alguém, que sorte se for perto da casa dela, e vai dormir que horas? E acorda que horas? Então, o sacrifício que é submetido a uma mulher negra na nossa sociedade é absurdo. E ninguém para pensar sobre isso. Por isso que o feminismo interseccional é tão importante. Sim. Que a gente E por isso que precisa tem olhar mulheres para o maravilhosas que sofrimento. falam sobre isso, né? A Joyce A fala gente muito sobre precisa olhar. isso. Exatamente. A gente São mulheres precisa que a olhar para gente esse precisa ver. sofrimento. Sim. Porque como lugar de fala, né, sobre direitos femininos para as mulheres negras ainda é negado, eu, você e todas as outras que estão aqui até agora ouvindo a gente precisa falar sobre isso. Sim, sim. Do nosso lugar de observação como parte da sociedade que oprime. É, perfeito. Nesse lugar de observação, né? Não é Perfeito, do perfeito. lugar que sofre. A Sim, gente e também que tem lugar de sente. fala sobre a É. opressão feminina negra, porque a gente Uhum, observa. sim. Nós duas temos um outro lugar, que é o lugar da terapia, né, que olha para essas dores de uma forma tentando amenizar, tentando fazer com que ela busque estratégias para poder sentir menos isso. A gente pode falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Essa live aqui, a gente poderia excluir esse panorama, Sim, sim, né? Se a gente estivesse sentadinha no nosso privilégio aqui com a mãozinha no queixo, a gente podia excluir esse panorama, mas a sim. gente precisa falar sobre isso. Não tem como A gente falar sobre precisa feminino sem falar do feminino, das mulheres. Não tem como. de A gente precisa mulheres, falar. A de gente está mulheres de falando uma de forma mulheres. geral. É, E a exatamente. gente precisa entender que o dano emocional e psicológico que essa sociedade capitalista, escravagista também, causa nas mulheres negras é enorme. A objetificação é muito maior. Muito Muito, maior. muito, 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 A muito. insegurança, o medo, né? Tudo é muito maior. Então, quando a gente olha para uma mulher negra estressada, raivosa, como dizem, tenha certeza que ela tem total motivo de estar daquele jeito. Ela provavelmente está pelo menos 20 anos acordando de manhã cedo, cuidando de filho, cuidando da vida e correndo para poder ter uma casa, ter um espaço para viver. A gente precisa falar sobre o feminismo interseccional do lugar de observação como sociedade. Eu não Sim. posso falar, afirmar todas as dores dessas mulheres. Mas de onde eu Não. vejo o que eu ouço, eu preciso falar porque eu falo para mulheres brancas. E mulheres brancas precisam ser informadas do sofrimento que mulheres pretas passam. Porque senão fica todo mundo sentadinho no privilégio. E E só não entende repostando, né? nada e fica julgando o comportamento de mulheres negras. Sim. Não pode. Exatamente A isso. gente precisa falar A gente sobre isso precisa falar também. sobre isso. É, exatamente. Tem uma Tem pergunta aqui, eu tenho um comentário meu. um Todos falam comentário, que é todos falam que normal. é normal, que todo homem é assim, que eu dei boa vida para marido antes da filha nascer e agora é o que aguente, Nossa, olha que ela tem que né? ouvir ainda, né? Ela Pois que é. aguente. Aguentar o quê? E aí eu te pergunto uma coisa, Né? Tiane, onde está a responsabilidade do marido?
sobre a filha e sobre ela? Por que que ela que tem que se responsabilizar por essa família? Será que esse Porque marido já ela não tem que dar conta veio? de todo mundo. Será que esse marido já não veio tradicionalmente mal criado, né? Sentadinho no patriarcado? Será que não foi permitido a ele permanecer nesse lugar até a filha nascer e agora que a filha nasceu as outras demandas aparecem? Por que ele não se autorresponsabiliza por isso? E Por assim, que que você ela vê que tem que ela se se sente culpada duas responsabilizar? vezes, né? Ainda ela é culpada por estar sentindo Culpam o que ela duas sente, vezes. culpam ela duas vezes, exatamente. Então, assim, é ter que dar conta do sentimento dela, de que ela não pode falar o que ela sente, ter que, de algum, ter, tem não, né? Que a gente não tem que nada, mas existe, Levada a, né? pois é, a ter que falar com essas pessoas, esses familiares, com o marido, de uma posição que ela não está conseguindo sustentar e que ela ainda é colocada, né, Como culpada de ter criado a como situação. culpada. E o Exatamente. marido não é responsabilizado em lugar nenhum. E esse é o papel da sociedade patriarcal. Culpar mulheres. Colocar toda a responsabilidade né? E assim, como é o nome dela? Eliana, É. você não está sozinha. Você pode reclamar, você pode falar, né? Existe redes de apoio que pode te ouvir e escutar suas demandas. Então, Grupo estamos de aqui para mães, Lio. isso. Procura um grupo de mães feministas que você vai ser com certeza acolhida. Sim, sim. E é importante que você se sinta acolhida em algum espaço, porque a gente sabe que a gente está cercada por questões Patriarcal. patriarcais, né? Sim. A gente está Não, cercada o tempo inteiro. E essa rede que a gente está fazendo aqui conversando, essas mulheres que estão aqui ó, ouvindo a gente tem que atuar em rede. Se a gente não atua em rede, a gente é oprimida com muito mais facilidade. A sim. intenção das forças totalitárias é fazer com que a gente se fragmente. Que fique uma contra a outra, que a gente se fragmente, que a gente fique louca, que a gente, enfim, né? Que a gente não dê conta mesmo, que a gente não deseje. E assim, a Aí, gente precisa descobrir o que é que a gente quer, né? O processo de autopertencimento, né? Eu preciso de quê, essencialmente, para ser feliz? Eu preciso de quê, essencialmente, nessa sociedade? e assim, Mel, a gente pensar também que a gente tem todo o direito de reclamar, de que a gente tem todo o direito. Voltando mais uma vez falando desse lugar que a gente fala, né? Desse lugar de mulher privilegiada, porque tem a Sim, Eliana ela não tem o direito de reclamar, sim, né? Ela é oprimida a todo momento, então ela não tem direito. Mas pensando, né, em tudo que a gente falou, pensando em tudo que a gente deseja, é que a mulher também tem e busca, né, tem esse lugar de poder falar, de poder reclamar, de ficar triste, de não dar conta, né, de sofrer. Então, assim, onde é que eu consigo buscar isso? Onde é que eu encontro sim, isso? Né, esse apoio é numa terapia, numa análise, né, rede de apoio, uma amiga que eu possa conversar, né? sim. Tem uma moça falando aqui, não poder falar o que sente é a pior parte. Tudo que fala gera um conflito na relação. Isso ela está falando de um relacionamento, né, de casal, provavelmente, de parceria. E a gente precisa reclamar sim, viu, gente? A gente precisa reclamar sim. A gente precisa reclamar, porque se a gente não reclama, ninguém sabe que tá ruim. Se a gente Como não é que a gente vai fala, se a gente informar? não reclama, como é que a gente vai elaborar as nossas questões? Né? Como é que a gente vai Como é que a gente elaborar vai o que nos informar o outro, o nosso afeta? desconforto? A gente precisa Exatamente. falar. E assim, o lugar do homem de não querer ouvir é outra coisa. Se ele não quer ouvir, é um outro departamento. Mas falar a gente precisa. Sim. E O assim, lugar de falar precisa ser não consigo, reconquistado por todas não nós. consigo falar em casa, gente. Se não consegue falar em casa, busca uma terapia. Na quarentena existe, inclusive, eu participo do Escuta Aqui, que é um grupo de apoio, né? Atendimento rápido. Tem várias Sim, associações que estão fazendo atendimento gratuito. Então, assim, busquem atendimento. Nas redes sociais existem muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas que estão disponibilizando horários,
né? Para Sim, atendimento para gratuito, acolhimento. para acolhimento, exatamente, acolhimento breve. Então, assim, existem essas possibilidades, né, nas redes sociais, agora, né, na quarentena, de que é um lugar para você falar, um lugar para você Sim, ser escutada. Então, qualquer necessidade, qualquer pedido de ajuda, a gente está aqui, né? Para ouvir, para, enfim, conversar, debater. Quem quiser falar mais sobre isso, chamar a gente para conversar. E a gente está aqui pode aprendendo, também. uma com a outra. A gente está aqui aprendendo juntas, né? Aprendendo. E assim, é importante também a gente falar de uma coisa que quando a gente se entende mulher na sociedade, a gente já começa a passar por um processo opressivo, né? Porque fecha a perna, dobra a perna. Uhum, Essa uhum. blusa, essa roupa, essa saia, isso, esse batom, a gente mulher é podada durante A todo o todo momento. processo de crescimento, entendeu? Engole o choro, não Falar, faça isso, não fala dessa pois é, forma. Menino o que faz isso, mulher falar, faz isso. pois é, o falar pra gente também tem que ser exercitado, porque a gente é silenciada a todo tempo, a gente é manipulada a todo tempo. A gente é levada a agir da forma que as pessoas e a sociedade quer que a gente continue agindo. Sim. E não pode ser assim. Eu atendo muitas mulheres trans e assim, que é meu objeto de trabalho, assim, é o meu objeto de estudo, é a transgeneridade. E é incrível como um corpo trans masculino é absorvido automaticamente pela sociedade. Olha só. Um corpo trans masculino, a família não tem grandes problemas. No grupo de amigos, eles também não têm problema para se reinserir, porque eles normalmente estão mais ligados a grupos, a homens, né, durante Uhum. o processo de crescimento, adolescência, etc., até a transição. Mas o corpo trans feminino é extremamente violentado. E é o maior número de mortes no Brasil são de mulheres trans. Por quê? Porque é infração dupla. Você é de um grupo minoritário, que é o LGBT, Sim. e você resolveu, entre muitas aspas, virar mulher. Isso é um Se já insulto à tenho. sociedade patriarcal. Como é que você vem significado homem e você decide transicionar? Que absurdo! E aí Como é um você abre mão do sofrimento seu lugar duplo, de né? privilégio? Pois é. E é isso que a gente precisa entender. É Sim. que esse lugar da transição feminina é um lugar de muito dano psicológico. Porque muitas vezes, quando a transição acontece, porque é uma mobilização interna, Sim. a pessoa transiciona, mas não entende o mecanismo social da opressão do corpo feminino. Vai começar a entender a partir dessa E toma transição. muito susto. Sim. São golpes, né? Que vai tomando. O dano psicológico que a sociedade impõe a mulheres trans e os corpos femininos trans é muito grande. E Porque outra, elas estão precisa ser respondendo a uma falado demanda sobre isso. interna. Elas estão respondendo a uma demanda interna. Elas precisam transicionar para o feminino. E quando transicionam, tomam um sustão, porque aquele corpo não é amado, não é bem visto, não é aceito. É duro, é muito difícil. Lidar com a sociedade patriarcal é muito difícil. E assim, o quanto que existe ainda, né? Tão estrutural. Um exemplo disso foi o que aconteceu essa semana, né? Com Marília Mendonça. Que Sim. depois ela se retratou, mas enfim. Mas Rio. Rio, teve a piada, todo mundo falou, foi para milhares de pessoas, sabe? Então, Milhares de assim, pessoas riram juntas com ela, porque é normalizado a agressão ao corpo trans. A mulheridade, a feminilidade trans é um lugar onde você pode maltratar, né? As pessoas acreditam que você pode maltratar. e Isso é ainda é muito muito motivo de absurdo, isso é piada e muito que, assim, danoso. Por isso a importância do feminismo interseccional. Eu poderia ser uma feminista radical, com sim, tranquilidade, se eu não tivesse conhecido o universo das mulheres trans. sim. Não consigo ser uma feminista radical, porque para mim as mulheres trans têm que estar inclusas. Se não tiver incluso, para mim não funcionou. Porque se, daí a gente volta também à questão do gênero, de que, assim, não se nasce mulher, torna-se. Olha só, Exato. entendeu? O transfeminino, olha a transição, ela se tornou.
né? Sim. Então, assim, existe o sofrimento do tornar-se, que é um sofrimento, e existe o sofrimento do processo Do de você... transicionar. É, E exatamente. você tirar de você, num futuro breve, todas as sombras dos ânimos que você cresceu visualizando e acessando. Então é muito Exatamente. difícil. O processo de transição, o feminismo não pode ser para mulheres brancas, gente. O feminismo para mulher branca é brincar de Barbie. O feminismo de mulher. A gente não pode, a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que olhar para mulheres negras, a gente tem que olhar para mulheres deficientes, a gente Trans. tem que olhar para as mulheres trans, a gente tem que incluir. Sim. E é Senão não exatamente. funciona. O feminismo tem que ser de inclusão, senão não funciona. Exatamente, concordo plenamente. Então, assim, se você vai falar de um feminismo que você não inclui, então, né, para mim, Eu não posso dar a é, mão. eu também não. Sinto Então a gente precisa respeito, falar. mas não posso É. dar a mão. Nosso tempo está acabando, viu? A gente tem Ô, poucos minutos. gente. Mel, eu quero te agradecer, então, logo. Eu também quero te agradecer muito por esse Foi bate-papo. maravilhosa as nossas duas lives aí, uma atrás da outra. Sim. Vamos ver lá, viu, gente? A outra também tá quente. A gente começou falando sobre contos de fada. Isso. E chegamos E a esse assim, momento do feminismo interseccional que precisa olhar para mulheres trans também. sim, sim. Então, foi muito maravilhoso. Eu aprendo muito com você, aprendi muito. Ontem a Também, gente também. ficou uma hora conversando. A live já estava pronta desde ontem, Sim, né? desde onde Fosse já vídeo aprontou ontem. chamada, fosse vídeo chamada, já estava aqui no Instagram. Mas assim, é muito bom aprender. Olha só, eu não trabalho com mulheres trans e você trouxe os seus casos clínicos, você trouxe o seu olhar e isso é maravilhoso, né? Eu aprendi um pouco Sim. mais. E o feminismo também é isso, né? O feminino também é isso, da gente estar aqui É a partilha, né? E assim, exatamente, gente, vamos compartilhando. partilhar. A gente precisa se fortalecer através da partilha. A gente não pode ficar de rival, a gente tem que dar a mão de verdade e partilhar. Sim. E tem muitas mulheres fodas, mulheres na área da educação, mulheres na área da terapia, do coach, enfim, mulheres em todos os Procurem campos. mulheres, de Procurem preferência. mulheres. Por Mulheres favor. procurem mulheres. Mas assim, não é problema procurar homem também, não, né? Tá tudo Não, bem. pelo amor de Deus, gente. Podem também, enfim, é só uma observação de que, assim, se você quer, de desejo mesmo, de desejo de você ser escutada, de você ser vista, de você ser acolhida, nos dois campos, tá? Sim, Não é uma questão só, poxa, a gente está falando só então que a gente não deve buscar um coach homem, não deve buscar um terapeuta homem, não é isso. Existe muitos profissionais que trabalham muito bem e conseguem ter essa visão de que, pronto, aquele paciente, aquela paciente, ela se coloca no lugar do desejo dela, né? Não exatamente. influencia, não oprime, não abusa do que você Sim, deseja. Então, assim, não é generalizando. Mais uma vez, a gente vai falar sobre isso aqui, né? O feminismo não é, a gente não vai generalizar, mas a gente vai colocar a mulher nesse lugar de potência, de desejo, de buscar o que ela quer. Se é homem, se é sim, mulher, se é terapeuta, enfim, o que for. Mas a decisão é dela, a escolha é dela, o desejo é dela e ela goza disso, ela busca sim. isso. O desejo, gente, é revolucionário. Se a gente ouve o que a gente deseja, a gente consegue promover revoluções enormes nas nossas vidas e, consequentemente, revoluções sociais. As mulheres precisam aprender a desejar, aprender a falar, aprender a se posicionar socialmente. A gente não pode mais aceitar o que foi imposto às nossas mães e nossos avós. A gente precisa, inclusive, por elas, em honra Em delas, honra delas, buscar exatamente. espaço para que nossas filhas, sobrinhas e netas possam mais do que até o que a gente já está podendo. Sim, Então, exatamente. quem vem antes facilita. Então, o nosso lugar de estar aqui conversando sobre isso é para poder falar que nós mulheres precisamos, sim, de uma sociedade mais justa com nós mesmas e nós temos que fazer esse caminho. Incluindo E mulheres trans, incluindo juntas, mulheres negras, incluindo mulheres deficientes, porque se não for assim, não funciona. O projeto com patriarcal é de inclusão opressão. mesmo. A Até gente porque o precisa se patriarcado rebelar. só quer excluir, né? O patriarcado só quer separar. Então, Fragmentar, é. Só quer fazer fragmentar. exatamente. A gente precisa. A união é revolucionária de fato. Ninguém faz nenhuma revolução sozinho. Então a gente Sozinho, precisa de fato exatamente. blocar, né? Fazer esse bloco de mulheres e acreditar que o feminismo interseccional é o feminismo do século 22. Do 21 a gente já tá, né?
Sim. Então a gente tem que começar a falar sobre isso, porque as nossas meninas, as nossas filhas precisam da gente João aqui Banco falando hétero. sobre isso. Perfeito, Aline. A gente falou sobre isso. Exatamente. Aqui é uma mulher Exatamente. foda, uma terapeuta foda, Ela é maravilhosa. maravilhosa. A Aline, uma amiga que eu amo, tá aí falando. Exatamente, Aline. Então A é gente isso. precisa decolonizar os conhecimentos e os pontos de vista. Não é só autoconhecimento, não é só conhecer, conhecer, conhecer e desconhecer também, tá? Também. Então, é isso. Então é isso. Mel, obrigada. Obrigada a Obrigada, muito todos obrigada. Gente, e obrigada por todas. quem está aqui com a gente até agora. Tem uma live lá antes, se você chegou aqui Sim. agora, tem uma live antes que a gente começou falando lá sobre conto de fada, uma coisa super inocente. E acabou aqui nesse momento revolucionário do feminismo interseccional. Quebrando todo o patriarcado. Pois Beijo. é. Beijo, tchau, Obrigada. obrigada.